Olá, esse é o nosso ciclo de conversa, um autor, um texto, que convida a cada vez um escritor ou um poeta, que seja também crítico e professor universitário, para nos falar de suas referências literárias ou filosóficas. Cada um escolhe um autor e desse autor um texto e conta um pouco para nós de como que esse texto se relaciona com o seu processo criativo. Depois partilhamos algumas leituras. Esse foi um modo que inventamos para nos fazer companhia durante esse período de isolamento e também convocar alguns textos que possam também nos acompanhar enquanto ficamos em casa. Hoje a nossa convidada é a Ana Kiefer. Ana Kiefer é professora da PUC do Rio de Janeiro, é pesquisadora do Estado do Rio pela FAPERJ, é bolsista Produtividade pelo CNPq e ela vem trabalhando desde sempre sobre as relações entre os corpos e a escrita, entre escrita e corpo, e mais recentemente sobre os afetos políticos subjetivos. Ela é escritora, é colunista da revista Pessoa, autora dos livros de poemas Tiráspora e Desaparecimentos, pela editora Coletivo Garupa, do Rio de Janeiro, de 2017, autora de Todo Mar, pela editora Urutaú, de São Paulo, 2019, e autora dos ensaios poéticos Do Desejo de Devir, o Escrever e as Mulheres, publicado pela editora Lume, em 2019, e com Gabriel Giorgi escreveu o livro Ódios Políticos e Políticas do Ódio, que saiu pela Bazar do Tempo, em 2019 também. A Ana Kiefer organizou o livro A Perda de Si, Cartas de Antonin Artaud, para Rocco em 2017 e publicou o seu livro Antonin Artaud pela editora da UERJ, a EduERJ, em 2016. Muito feliz de você ter aceito o nosso convite, a ideia aqui do nosso ciclo, e não só isso, mas ter conseguido um tempo aí para conversar um pouquinho. Eu também fiquei muito feliz com o convite, me tocou muito, você sabe disso, e a gente vai ter oportunidade de falar aqui agora. Ok, Ana. O que eu te antecipei já um pouco, né, é que a nossa ideia é falar sobre um autor e um texto. Então, se eu te perguntasse qual o autor, ou a gente sabe que são vários, mas assim, escolha um autor que seja importante para a sua atividade de criação, que te inspire, enfim, que seja fundamental, né? Qual você escolheria? De quem que você poderia falar para nós? E desse autor, de que texto? Né? Então, seria um pouco essa conversa. Uhum. É difícil, porque obviamente a gente pensa pelo menos assim nos 4 ou 5, um só é muito difícil. Mas obviamente que assim o autor que convive comigo há mais tempo é o Artaud, né? Antonin Artaud, ou Antonin Artaud, autor francês que nasceu em 1896 e morreu em 1948, então atravessou as duas grandes guerras. O que eu já traduzi, que eu estudei na minha tese de doutorado, que eu já publiquei textos, quer dizer, que continua me desafiando, é uma obra muito vasta, é uma obra que é impossível dizer que você tenha lido tudo, mesmo que você tenha, porque, na verdade, é uma obra fragmentada, não é uma... Né, então, ela fragmenta a própria noção de obra, são cadernos escritos, são 503 cadernos, transformados na primeira edição em 18 volumes de 400, 500 páginas cada um. Isso são fragmentos, são aforismas, alguns poemas, mas alguns textos fechados, publicados enquanto tais, como Van Gogh, Suicidado da Sociedade, Para Acabar com o Julgamento de Deus, Supostos e Supliciados, o último livro de poemas dele, pensado enquanto tal, não está traduzido para o português, dificílima a tradução, já imaginei várias vezes e esbarro com dificuldades imensas. Ou seja, desafia, porque a cada vez que eu releio, parece que eu estou lendo pela primeira vez, porque eu encontro alguma coisa que eu não encontrei, porque a maior parte dessa obra continua numa outra língua, que é uma língua que me habita, mas não é a minha língua, né? O que também me desafia constantemente a, de alguma maneira, me apropriar dessa outra língua, e isso em si já é
um processo, de alguma maneira, né, de criação, de transformação. Mas, num certo sentido, Artaud, eu acho que talvez o traço dele, que tenha permanecido desde o início, desde o meu primeiro encontro com ele, lá em 1996, 97, né? Eu já tinha lido antes, nos anos 80, na graduação, mas tinha lido, tinha visto a peça do Rubens Correia, mas, assim, na verdade, o encontro mesmo, né, aquele que me fez dizer assim, vou começar a ler mais esse autor, que foi já no início das pesquisas do doutoramento, nos anos 90, e que se adensou quando eu cheguei na França, que é um sentimento assim, que permanece ainda hoje diante desse autor, e por isso, para mim, ele continua sendo tão presente, mesmo quando eu não quero, eu preferia que ele não fosse, muitas vezes, eu preferia já que ele não fosse, porque, de fato, ele é um tanto incompreensível, né? É a estranheza, é a radicalidade desse autor, né? É a impossibilidade que a gente tem de torná-lo familiar, né? De torná-lo um igual, torná-lo próximo, essa radical diferença, né? Tudo aquilo que exorbita no Artaud, essas posições radicais que ele assume ao longo da vida, né? Os custos disso, um conjunto de afecções também radicais, quer dizer, né, muita raiva, muita dor, né, tem muito de tudo isso no Artaud, e isso mobiliza, né, e também por isso é um autor incontornável. No certo sentido, quando a gente entende alguma coisa, parece que um conjunto muito grande da civilização ocidental é compreendido junto. E você aí pode passar outra coisa, outra etapa, né? Tamanha a forma como esse indivíduo questionou tudo e todos nós, né? Então ele ainda continua sendo muito desafiador, mesmo hoje, né? Muito estranho mesmo hoje. Menos do que certamente no seu tempo, menos também do que no momento que ele começou a ser absorvido, vamos dizer, no final dos anos 60, mas ainda assim estranho, ainda assim estranho. E atual, assim, me parece, né, também. Assim, é a sensação que eu tenho, sempre que eu apresento para os alunos, muitos não conhecem Artaud, é novo para eles, às vezes até pessoas do teatro, talvez até por não ter muitas traduções, né, talvez por isso sim também. E eu sinto uma atualidade muito forte, e eles sentem também, os alunos, quando tomam contato, né? Exatamente, isso também sempre foi um outro grande desafio para mim, porque eu também sempre senti muito isso em relação ao Artaud, quer dizer, aquilo que ele disse lá atrás, que seria, vamos dizer, a crítica radical a essa civilização, né, ocidental, ainda não foi absorvido, nós ainda estamos sobre os escombros dessa própria civilização, né, que cada vez mais em decadência, em ruína, mas ainda assim de pé, estranhamente de pé. O Artaud, ele foi ele teve essa visão radical do fim, né? Claro que a gente pode contextualizar isso dentro das visões da Segunda Guerra Mundial, mas estava além. Não à toa que ele anuncia também, né, um outro tipo de mutação, de transformação. Então, tem muitas questões atuais, e muitas questões atuais a serem também localizadas na nossa recepção, desde esse polo, desde a América, desde o eixo sul, né? Porque Artaud foi um indivíduo que se deslocou, ele sempre foi um autor fascinado e interessado em todas as culturas não ocidentais, né? Teatro de Bálico, a cabala, o tarô, a biblioteca alquímica, quer dizer, tudo aquilo que de alguma maneira questionava a lógica de entendimento e de razão, da racionalidade ocidental, mas o deslocamento que ele fez em vida foi para o México, né? E foi em direção aos índios, a civilização tarahumara, né? Então, tem uma série de coisas dessa experiência do Artaud que nos diz respeito ainda hoje, que não foi absorvida por nós, né?
E que nós estamos tendo que lidar com isso, e lidar radicalmente, né? Num momento como esse, em que a gente está vendo de novo e sucessivamente a possibilidade de outro tipo de extermínio, né, dos povos ameríndios. Então, ele já estava ali convocando, né, uma mudança nisso que a gente entendia como sendo cultura. Né? E essa mudança a gente não operou. Quer dizer, ainda não está no mesmo patamar a cultura ameríndia, a cultura de matriz africana, a cultura negra, não está no mesmo patamar. Quer dizer, a questão não é acolher ou enriquecer a nossa biblioteca, a questão é quando, efetivamente, ao lado da nossa cultura branca, ocidental, num patamar tal de reconhecimento, essas outras tenham o mesmo patamar de reconhecimento. E isso a gente ainda está muito longe. Quer dizer, no momento em que uma receita de uma erva tal que cure a doença tal estiver tão disponível na mentalidade, no receituário médico, né, quanto um remédio alopático. Aí sim, ainda falta muito. Né? Ainda falta muito para a gente respeitar no mesmo nível essas culturas ditas outras, tal como ainda se entendia na época em que ele veio do lado de cá. Então, a gente tem uma tarefa enorme, né? Isso também é muito desafiador num momento como esse que o Brasil... Um momento longo, né? Porque isso já vem me atormentando desde o momento que eu mesma voltei, vamos dizer, para o Brasil com Arthur, né? No final do meu doutorado, e depois as outras sucessivas voltas, em que eu fui querendo cada vez mais, não só atualizar as questões que ele colocou, mas localizá-las nesse eixo sul, né? Tem todas essas, enfim, acho que você falou de vários, tocou em vários pontos importantes já, né, dessa obra fragmentária do Arthur, né, dessa obra incompleta em curso, né, e imagino que são esses pontos, quer dizer, tanto essa certa crítica da cultura está presente ali, diagnóstico, né, da cultura, atualidade, quanto, por um outro lado, o que você dizia, que eu achei acho muito bonito, né, quando você coloca essa incompreensibilidade, né, tem a ver também com o inacabamento, mas não só, né, tem a ver com alguma outra, uma singularidade também dessa obra, né? Isso também é importante para você. Quando você pensa no seu processo de criação, né? Como que isso afeta, assim, esses aspectos? É como se me chamasse, tanto num certo sentido, para o desafio de experimentar, né? Quer dizer, de poder experimentar outras linguagens, porque obviamente que essa incompreensibilidade do Arthur vem da forma como ele foi desmantelando, né, esses blocos da civilização ocidental. Nisso também estão as linguagens, né? Os cadernos dele são cadernos que transitam entre o traço plástico, o traço poético. O traço poético precisa da voz e do corpo, do ritmo e da respiração antes de ser palavra de sentido, né? Antes de ser agarrada no papel. Por outro lado, quando é agarrada no papel, precisa também do traço, dessa força do traçar. Então, a letra é uma letra que é viva no corpo, e, por outro lado, é uma letra vivificada nesse traçar, antes de assumir a forma letra. Antes mesmo de falar. Esse traçar tem uma força afetiva, tem uma vibração corpórea, né? Tem as emoções do corpo. É óbvio que os cadernos deles são cheios desses flagelos daquele corpo meio macerado, cheio de prego, mas o traçar, de um modo geral, tem as vibrações do corpo. Então, isso já abre para um desejo de experimentação, que também foi, eu acho, o que foi me permitindo e me autorizando a colocar os meus processos de criação no mundo. Não por acaso, isso acontece quando eu realizo no mundo. Não é que eles não existem em mim, mas no mundo, né? Quando eu inauguro essa pesquisa com cadernos de escritores e artistas e com os cadernos dos próprios alunos, onde eu também partilho os meus cadernos. É nesse processo de autorização mútua que eu vou me permitindo experimentar e abrir, digamos assim, os meus arquivos de criação, que durante tanto tempo tinham ficado de porta ali no armário, né? Vamos dizer assim.
E, Então, começa para você com os cadernos também. Né? Os cadernos são importantes, né? Os cadernos são importantes, né? Porque eles faziam também um tráfego entre o caderno, porque eu sempre fui apaixonada por caderno, como eu sempre escrevi, eu escrevo, acho que eu escrevo desde antes de aprender a escrever, então na minha vida esses cadernos foram os primeiros companheiros, assim. Eu acho que eu tive também uma infância muito solitária nesse sentido. Era um período muito difícil do Brasil, debaixo da ditadura militar. A minha família estava se reconstruindo porque meus pais foram presos políticos. Então, realmente, ser uma criança, ter a primeira infância na ditadura militar, com quem perdeu tudo, né, quem era um político e perdeu tudo e tem que reconstruir a vida ali, eu não sei, eu tenho os impactos disso e eu lembro muito bem que os meus cadernos, meus diáriozinhos eram como se fossem os meus melhores amigos, né? Então, depois eu fui ganhando o gosto de experimentar os papéis. Depois, porque os cadernos realmente são objetos cotidianos, e eles me acompanharam também na prática de pesquisa. Né? O aluno é o caderno do estudante, todo estudante tem caderno, depois o pesquisador tem caderno. Então, você vai para as aulas com caderno. Então, eles faziam também o trânsito, que não é fácil, entre essa, vamos dizer, cabeça crítica e cabeça que cria. Né? São duas cabeças que às vezes brigam. Nem sempre, mas às vezes brigam. E o caderno era também um meio, né, um tráfego entre isso, porque ele habitava todos esses mundos para mim. E foi assim, né, assim que eu comecei a... E lá estavam os meus escritos antigos e estavam também no computador. Os cadernos de viagem, né? Quando a gente viaja, você não sai na rua com computador. Às vezes sai, mas senão você sai na rua com um caderno. Eu saio na rua com um caderno. E é aquele caderno que vai ter as primeiras notas, as primeiras impressões, né? O primeiro traço, né? De alguma coisa que depois pode ser um livro. Se você escolhesse um texto do Artaud para trazer para a gente, mas que não é dos cadernos e não são, no caso dele, né? Não são os desenhos, né? Se você escolhesse um texto para compartilhar aqui com a gente e ficar até como uma dica assim de leitura e de texto interessante para entrar no trabalho do Artaud, ou que seja mais caro, enfim, qual que você escolheria ou qual que você escolheu, enfim, para ler para a gente? São diferentes. Se eu fosse indicar assim, ao leitor, vá à livraria ou peça pela internet, né? Já que não podemos ir à livraria, peça pela internet um livro do Artaud para ler. Eu indicaria, obviamente, as cartas que eu traduzi para Rocco, que são maravilhosas, e são cartas do início da vida dele até o final. Então, ali você tem um panorama da trajetória do Artaud. E as cartas na obra do Artaud não são paratextuais, elas participam, tanto que o último livro de poemas dele é feito de 3 capítulos, e o segundo chama-se Cartas, e realmente são as cartas que ele enviou para as pessoas naquele momento. Então, são cartas reais, né? Assim, que foram enviadas, foram fabricadas para o livro. Esse livro, e o Van Gogh, O Suicidado da Sociedade. Esses, eu acho que são livros assim que o leitor realmente seria tocado pela obra do Artaud. Mas o que eu escolhi para você, e é um texto inédito, em português, mas que eu traduzi e que eu vou ler, pelo menos um trechinho, posso ler? E que realmente é o último caderno do Artaud, mas é um texto, né? Esse caderno fez um texto, chama 50 Desenhos para Assassinar a Magia. Posso ler? 50 desenhos para assassinar a magia. Não se trata aqui de desenhos no sentido próprio do termo, de uma incorporação qualquer da realidade pelo desenho. Eles não são uma tentativa para renovar a arte, a qual eu nunca acreditei, do desenho, não. Mas para compreendê-los é preciso antes situá-los. São 50 desenhos tomados dos cadernos de notas literárias, poéticas, psicológicas, fisiológicas, mágicas, sobretudo mágicas. Mágicas antes de tudo e acima de tudo. Elas estão entremeadas as páginas, revestidas sobre as páginas, onde a escrita tem o primeiro plano da visão, a escrita. A nota fervorosa, efervescente, ardente, a blasfêmia, a imprecação. De imprecação em imprecação, essas páginas avançam, e como novos corpos de sensibilidade, esses desenhos estão aí,
comentando-as, aerando-as e iluminando-as. Não são desenhos, eles não figuram nada, não desfiguram nada, não estão aí para construírem, edificarem, instituírem um mundo, mesmo abstrato. São notas, palavras, tremóis, porque ardentes, corrosivos, incisivos, jorrados, de não sei qual turbilhão do vitríolo, submaxilar, subespatular, estão aí como pregados e destinados a não mexer mais. Tremóis, então, que mais que farão o seu apocalipse, porque eles já disseram muito para nascerem e disseram muito nascendo, para não renascerem e tomarem corpo agora, autenticamente. Mas tudo isso não será nada, se devêssemos parar aqui, a não ser e não sair da página escrita, logo ilustrada pela luz, um tanto vacilante desses desenhos que não querem dizer nada e que não representam nada, absolutamente nada. Para entender esses desenhos integralmente, é preciso primeiro sair da página escrita para entrar no real. Mas, segundo, sair do real para entrar no surreal, no extrarreal, no sobrenatural, no suprassensível, onde esses desenhos não param de mergulhar e que eles são, de fato, senão um comentário de uma ação que realmente se passou e a figuração sobre o papel circunscrita de um elan que aconteceu e produziu magneticamente, magicamente seus efeitos. Porque são, esses desenhos, a representação, a figuração de um objeto, de um estado mental ou do coração, de um elemento, de um acontecimento psicológico. Eles são puramente, simplesmente a reprodução sobre o papel de um gesto mágico que eu exerci no espaço real, com o sopro dos meus pulmões e as minhas mãos, com a minha cabeça e os meus 2 pés, o meu tronco e as minhas artérias, etc. Quando eu escrevo em geral uma nota de um traço, mas isso não me é suficiente. Busco prolongar a ação disso que escrevo na atmosfera. Então me levanto, busco consonâncias, adequações, sons, balanços do corpo, dos membros, que façam um ato, que chamem os espaços ambientes a se levantarem e falarem. Daí me reaproximo da página escrita Mas esqueci de dizer que essas consonâncias têm um sentido. Eu sopro, canto, modulo. Não há acaso, não. Eu sempre tenho como que um objeto prodigioso ou um mundo a criar e a convocar. Ora, eu conheço o valor plástico, objetivo do sopro. O sopro é alguma coisa no ar, não é ar remexido somente. É uma concretização massiva no ar e que deve ser sentida no corpo e pelo corpo, como uma aglomeração, em suma, atômica de elementos e de membros, que nesses momentos aí fazem um quadro. Uma matéria muito além dessa do açúcar de cevada, nasce nesse momento instantaneamente no corpo. Matéria elétrica que poderia explicar, se ela fosse ela mesma explicável, a natureza de alguns gases atômicos, de alguns átomos repulsivos, digo átomos, como diria Paredes, parede vulcânica, artéria em fusão, de um vulcão, muralha de lava em direção a uma reviravolta imediata do devir. Meus desenhos, então, reproduzem essas formas, assim, emergentes, esses mundos de prodígios, esses objetos onde o caminho está feito. E isso que a gente chamava de grande obra alquímica doravante pulverizada, porque nós não somos mais na química, mas na natureza. E acredito que a natureza vai falar. Arthur, 31 de janeiro de 1948. Essa questão do sopro, da respiração, né? Isso foi uma das coisas, quando você falou assim, dessa associação, da importância de um autor no seu processo de criação, quer dizer, há uma parte disso que, por exemplo, um autor como este, que me habita há tanto tempo, eu consigo perceber, mas há uma outra, ou existem outras, né, sopros e vozes que estão no nível mais inconsciente para mim, né, que eu sei que estão de algum modo, mas eu não sei exatamente como, né, que formam essa espécie, porque Arthur é frontal, mas é como se existisse realmente, sobretudo, eu acho que nos textos de criação, essas vozes que foram se incorporando à minha respiração também, que eu não sei detectar de forma consciente onde elas estão, né? Isso é o que eu acho bonito dessa proposta que você fez, porque ela desperta também na gente o desejo de ouvir essas vozes, digamos, né?
A Marguerite Duras, por exemplo, eu diria que é uma autora, para mim, cuja respiração, né, muito no nível da pontuação, da suspensão do texto, está nos meus textos. Eu sei que está, eu não sei aonde, eu sei que está. Está no nível de algo demonstrável, né? Porque não é consciente, voluntário, enfim, está no corpo mesmo, né? Como se corresse no sangue, né? Exatamente. Num nível mais inconsciente, como se fosse as vozes que respiram nesse texto comigo, né? E essas famílias, para mim, ainda são mais difíceis de nomear, porque elas também não podem ser consideradas influências literárias, né? Porque não tem nada no que eu escrevo que eu compare a Duras ou a Beckett, que é outro que suspende a pontuação, a narrativa de forma alguma, né? Seria... mas assim, mas sei que tem, sei que eles incidem aí, né? E que foram autores fundamentais. Aliás, eu me lembro quando eu estava estudando o Artaud pela primeira vez e que tinha momentos muito insuportáveis, porque é muito difícil suportar essa estranheza, essa densidade e essa, né, enfim, essa radicalidade que há no pensamento do Artaud. Eu diria que eu dizia na época que eu não conseguiria ter suportado Artaud sem ler Beckett. Realmente, Beckett me salvou de Artaud. Naquele momento da pesquisa, é verdade. Eu precisava respirar o Beckett. E de Reis, eu acho que realmente assim, tem uma maternidade ali, né? Estranha, para mim, né? Na relação que eu tenho com os textos dela. Você leria para nós um poema seu, enfim, um trecho Vou ler um não bem precisa ser uma relação direta, porque é exatamente desse jeito que você diz, né? Não tem como a gente mapear todas as vozes e todos os atravessamentos, né, que participam de um texto, né? Mas, enfim, escolher um trecho ou um poema que faça sentido para você. um poema pequenino que está no meu primeiro livro publicado, né? Que esse livrinho que foi publicado pela editora Coletivo Garupa, Tiráspora, Desaparecimentos. Então, é bem desaparecer a cada letra cimentada, a cada cor de cinza no céu, desaparecer a cada gota amarelada, pelo tempo da pele, desaparecer suada a cada gole de água, insolúvel da vida, desaparecer a cada sopro descoberto, ao vento atravessado, desaparecer a cada página, o passado desaparecer como um sobrevivente por entre uma fresta, esgueirando-se ao mar. Pronto. Lindo. Lindo, né? Muito obrigada, viu? Adorei. Obrigada também. Dá vontade de ficar conversando muito, muito mais tempo. Né? Obrigada, Anitta, querida. E espero falar com você daqui a pouco de novo e sempre mais. Ok, obrigada. Cuide-se, cuidem-se. Você também. Beijo.